Sondagem. A aula. Aula e situação didática. Aula é toda situação didática. Mas o que seria situação didática? É o momento, é a situação em que ocorre o ensino e a aprendizagem. Só que não é de qualquer jeito, não é de uma forma espontânea, é de uma forma organizada, estruturada, intencional. São essas características, a organização, a estrutura, a intencionalidade, todos os cuidados ao planejar esse momento que faz com que ele tenha um caráter pedagógico. Então, toda aula é uma situação didática. Aula e seus componentes. A aula conta com vários componentes. São vários os componentes presentes na situação didática. Aluno, professor, objetivo, conteúdo, procedimento, enfim, são muitos componentes que são imprescindíveis, importantes e estão presentes na situação didática. Aula e estrutura. Toda aula segue uma sequência, um passo a passo. Esse passo a passo são as etapas de uma aula. São essas etapas que formam essa estrutura, essa sequência. Existem vários exemplos de sequência. Eu vou trazer um aqui que vocês já viram em outros textos. E são elas, né? A apresentação, construção, fixação, aplicação e avaliação. A apresentação é justamente esse momento de preparo, onde eu crio uma expectativa através de algum material que eu vou expor para os alunos, através de uma história que eu vou contar, ou lembrando o conteúdo anterior, enfim, eu vou criar uma ambientação para iniciar o conteúdo propriamente dito. Eu não chego para a turma e vou dizer assim, hoje eu vou ensinar tal coisa. Não, eu não digo isso. Eu crio todo um ambiente, uma atmosfera de curiosidade, principalmente para os menores, né? Eu tenho que criar toda uma ambientação para que a turma tenha também interesse. Então, é importante esse momento da apresentação. Depois, nós partimos para a construção, que nós podemos dizer que é a aula propriamente dita. É o momento onde o professor vai desenvolver o conteúdo com a turma, vai orientar a turma na compreensão daqueles conhecimentos. Nós temos depois a fixação, que é o momento de exercitar, de fazer, né, atividades para exercitar aquele conhecimento, fixar mesmo, fixar. Depois da fixação, nós teremos a aplicação, que também é uma atividade, uma etapa muito importante, porque na aplicação nós temos atividades desafiadoras que vão exigir do aluno a aplicação dos conhecimentos. E às vezes não são só os conhecimentos daquela aula, mas também junto aos conhecimentos daquela aula, os conhecimentos anteriores. Então ele vai mostrar ali as habilidades, as competências que ele já alcançou. Essa atividade de aplicação não necessariamente precisa ser o aluno sozinho também, né? Ele pode fazer essa atividade em grupo, ou em dupla, ou individual, depende do objetivo da atividade, do objetivo do professor, enfim. Mas é onde ele vai aplicar os conhecimentos. Sem esse acompanhamento do professor assim tão de perto, né? Por último, nós temos a avaliação. É importante a gente ressaltar que a avaliação não é uma etapa que finaliza a aula.
ela é uma etapa presente, na verdade, a todo momento, porque o professor sempre vai avaliar ou deve avaliar a turma, deve observar os alunos, não só em termos do quanto que ele aprendeu, mas também e principalmente do quanto que ele se envolveu com aquele conteúdo, como ele se relaciona ou se relacionou com a turma, porque muitas vezes esses aspectos nos ajudam a observar melhor as condições do aluno e também a nos dar pistas de como chegar até a esses alunos com dificuldade ou desenvolver atividades, aulas que atendam a essas necessidades, às vezes específicas de algumas pessoas, de algumas crianças em sala de aula. Então, a gente tem que observar, sempre observar tudo. Mas qual é o objetivo da avaliação, né? O objetivo da avaliação é verificar se o aluno alcançou os objetivos propostos. Será que ele alcançou o objetivo daquela aula? Será que ele conseguiu aprender aquele conteúdo? A avaliação tem esse papel. A avaliação, ela é um instrumento que vai ajudar o professor a levantar o resultado da turma diante da aula que foi desenvolvida, ou seja, ver se a turma alcançou ou não os objetivos que foram propostos, se os alunos realmente aprenderam, e também vai auxiliá-lo a, de repente, modificar o próximo planejamento, utilizar outras estratégias, quando percebeu que alguns alunos aprenderam com mais facilidade de determinado modo do que de outro, que um recurso específico vai ajudar determinados alunos que apresentaram alguma dificuldade. Enfim, esse retorno da avaliação vai ajudar muito o professor nos próximos planejamentos. Então, a avaliação não é só para o aluno, ela é para o aluno, claro, né? É bom ele ser avaliado, mas também é importante para o professor utilizar esse resultado no planejamento de suas próximas aulas. Bom, mas antes da aula acontecer, e aí? Ainda não estamos na situação didática. Como é esse processo do planejamento? Vamos lembrar o seguinte: planejamento é esse momento onde eu penso as minhas ações. Eu estou no campo das ideias, tá? Isso é planejamento. Plano é quando eu registro. Lembra de um mapinha? O mapinha é quando eu registro o caminho que eu vou tomar, para onde eu vou, qual é o lugar de referência que eu tenho que chegar, enfim, isso é um mapa. Mas antes eu planejei, antes eu fiz um planejamento. Então vamos ver qual é a primeira etapa do planejamento. Não adianta eu planejar uma viagem sem saber as minhas condições, não é verdade? Eu preciso saber a minha realidade. Eu preciso saber se eu vou ter condições de realmente viajar. Eu tenho que saber quando que eu vou viajar, para onde, qual é o meu objetivo nessa viagem, enfim. Tem uma série de questões que vão nortear o meu planejamento, esse momento onde eu vou refletir. Mas antes de mais nada, eu preciso saber qual é a minha realidade. Porque não adianta, por exemplo, eu quero planejar uma viagem para os Estados Unidos. Ai, que bom, beleza. Você sabe falar inglês? Não. Você tem dólar? Também não. Ah, então peraí. Então, antes de mais nada, eu tenho que saber qual é a minha realidade. O que é possível fazer? O que eu tenho? Quais os materiais que eu disponho para esse planejamento? A primeira etapa do planejamento nós chamamos de sondagem. A sondagem é o levantamento da realidade.
Então, eu preciso conhecer a minha realidade. A realidade de quem, gente? Da turma. A realidade dos alunos. A realidade também da minha escola. Conhecer o ambiente social, conhecer a cultura local, conhecer os alunos, as suas dificuldades, as suas habilidades, conhecer um pouco para que eu possa planejar algo de acordo com a turma, certo? Senão eu vou fazer um planejamento que está focado em ilusões ou em possibilidades, mas não na realidade propriamente dita. E vocês podem me perguntar assim, mas professora, como que a gente vai sondar a realidade, por exemplo, no início do ano, né? A gente nem conhece. Como é que a gente vai fazer a nossa primeira aula? Bom, a primeira aula, gente, é justamente uma aula para se conhecer a turma. A gente precisa conhecer. E, na verdade, a primeira aula não dá nem conta disso, né? A gente passa um bom tempo conhecendo essa turma. Existem algumas possibilidades de se conhecer a turma antes da turma chegar na escola. Um exemplo desses é a consulta à pasta dos alunos, por exemplo, na secretaria, conhecer a ficha de matrícula, ver quem matriculou, quem é o responsável, com quem o aluno vive, as condições de vida, onde ele mora, isso traz algumas pistas, né? Como foi a gestação, se ele toma medicamento, se tem relatório de outra escola, isso ajuda muito a gente a conhecer um pouco mais a turma. Quando a gente está na escola e a gente participa do conselho de classe, é legal a gente prestar atenção no que os colegas falam dos seus alunos, conhecer os alunos dos colegas, porque aqueles alunos não são dos colegas, são os alunos da escola e eles poderão ser nossos no ano seguinte. Então é legal a gente estar sempre ligado na realidade, sondar a realidade para fazer um planejamento possível de ser realizado, ok?